Olá, amigos do Ministério Mais Barnabés. Quero agradecer a Deus que hoje nós temos 2 convidados muito queridos, amigos da adolescência, né, que vêm reforçar a nossa equipe de conselheiros do Centro de Aconselhamento do Mais Barnabés. E não sei se vocês perceberam, né? A nossa cara de oriental, né? De chineses, vocês vão ver que uma grande parte dos nossos conselheiros tem essa mesma origem, né? Nós viemos de Taiwan, né? Eu criança, vocês adolescentes, né? E nós temos um foco de reforçar nesse ano um aconselhamento voltado para a comunidade chinesa. Então, eu fiquei realmente muito feliz com os nossos amigos Maggie e Pastor Jonatas, que vem reforçar o nosso time de conselheiros. Então, o podcast de hoje é para conhecê-los também, o ministério de vocês, né? E deixar que as pessoas conheçam o que vocês têm feito, o que está no coração de vocês. E eu percebo que, assim, Deus colocou um desejo muito parecido, né? Nos nossos corações, para que a gente possa cuidar do povo de Deus, para que a gente possa pastorear, né, o rebanho de Deus. E o pastoreio envolve esse cuidado nas horas de sofrimento, nas horas de dificuldade, né? E eu realmente tenho um grande privilégio de, assim, caminhar com vocês. Desde a época em que a gente cantava junto lá no coral. Muito tempo atrás. Né? Com o Chen Laoshi. Ano 90? Nem tanto tempo assim. Bom, vocês não mudaram nada, né? Passaram-se 30 anos. O fio de cabelo branco. Ó, se eu achar a foto, eu vou achar a foto, vou mostrar para vocês. Mas foi um grupo muito legal, né? A professora Shen, Sarah Shen, fez um trabalho muito querido, assim, né? De reunir as pessoas que cantavam, a gente saía por aí, né? Para evangelizar. Isso, através da música, sim, né? Sim. As músicas do Heavenly Melody, né? E a gente teve, assim, tempos muito queridos juntos, né? Junto com a Tia Chi também, né? Tia Que Chi. foi a entrevistada da outra vez. Então, assim, e de lá para cá, a gente tem caminhado, né? Lado a lado, no ministério, nas igrejas, né? Vocês têm sido muito usados por Deus também para fortalecer a igreja através do pastorado, né? E agora vocês têm um ministério, assim, muito mais amplo, né? Que envolve missões na América Latina, certo? Sim. Então, eu queria deixar que vocês se apresentassem um pouco, falassem da sua caminhada, qual ministério que vocês estão envolvidos agora. Bom, eu nasci em Taiwan, aí vim para o Brasil com meus pais quando eu tinha 15 anos. Aí depois tornei pastor e atualmente sou pastor da Taiwan. E 4 anos atrás comecei o ministério para conhecer e visitando as igrejas chinesas aqui na América do Sul, né? Então, por isso, desses 4 anos, eu estou viajando bastante e tá conhecendo mais realidade dos imigrantes chineses que estão chegando recentemente, tanto para o Brasil ou para o restante do país. E estou vendo, assim, realmente, as dificuldades e o problema praticamente são iguais. Por isso, a gente tem esse coração, me sinto dessa chamada, né? Poder estar contribuindo. Para como eu também nasci em Taiwan, aí vim para cá, tinha conflito de cultura, para adaptar ao ambiente, né? Quando comecei a ir para a escola, a dificuldade, essas partes realmente senti e passei. E que depois, quando o jovem atualmente está falando a dificuldade logo chegando aqui no Brasil, a gente dá para relembrando quando 40 anos atrás, como eu sofri, quando eu passei, mas como a gente que conseguir assim enfrentar pela graça de Deus, né? Por isso a gente fala assim, queria retribuindo a nossa experiência, ver se a gente dá para
Sim. assim, ajudando e para cuidar desses, principalmente os jovens, né, que estão chegando. E também dá para perceber os pais quando chega aqui no Brasil, sim, tem a intenção de mudar a vida, só que às vezes por causa do tempo, aí deixa os filhos, a família de lado, né? Por isso a gente queria assim reforçar dessa parte de família, a importância para os imigrantes que estão chegando, não apenas pensando uma vida nova, mas tem que pensar uma vida completa e que deixa a família em principal, né? Senão não adianta você ter sucesso, ganhando riqueza, aí no final tá perdendo tudo. Sim, mas eu vejo como o movimento de Deus é importante, né? Em todo lugar do mundo, como você falou, tem chineses espalhados no mundo, né? E acaba sendo uma oportunidade tão preciosa deles também encontrarem a Jesus, né? Eu não sei, mas eu lembro que acho que quando você estava na China, você não era cristã da igreja, ou era? Não, não, não. Eu nasci em uma família tradicional, né? Então, tradicional quer dizer, a gente todo mês a gente cultuar o Deus, né? E a minha mãe preparou a mesa de muitas comidas para atolar, né? Mas aí, meu pai na Taiwan, aí tinha uma fase com dificuldade econômica. Aí a gente resolveu vir para Brasil para buscar uma oportunidade. Aí a minha amiga me levou para a igreja e conheceu Jesus como Salvador. Melhor coisas, né? Então, quer dizer, aí, assim, quando a gente começar uma vida imigrantes, a gente começar a perceber a dificuldade da vida, como Jonathan acabou de falar, né? E a gente também perceber como, na uma cultura diferente, como você consegue ganhar a vida, batalhar, né? Mas na época que você está lutando pelo seu conquista e como você enfrentar nesse desafio de famílias. E isso acho que me marcou muito. E eu tinha a oportunidade na 2008 no seminário aqui, né? Ele começou um curso sobre aconselhamento familiar. Me interessei muito, porque eu tinha apesar que eu virei cristão, casei com um Pastor. ele ainda não é pastor, né? Mas é um exemplar, né? Aí, assim, mas a gente tem dificuldade no relacionamento. Eu tenho dificuldade de educar o filho, até que eu tenho dificuldade de me ver como assim, eu sou filha de Deus, mas eu não sinto privilégio. Eu não sinto qual era a parte de me reconhecer como que eu sou, né? E nessa curso realmente me ajudou muito de me restaurar. Me restaurar e me vejo um relacionamento familiar de olhando de outro olhar. E também eu começar a olhar do meu redor. Meus amigos e outra geração está vindo e geração passada. Eu consegui compreender, até consegui compreender a dificuldade do meu pais. A gente achava que todos que eles passavam, quando era nova, até desprezou um pouco, né? Eu sou cristão, você não é, porque meu pai, à época, não é cristão ainda. Então, assim, eles não entendem nada. E a dificuldade que eles passam, né? Acho que é devido ao pecado. Sabe, tipo assim, a gente, quando era jovem, a gente tinha vários pensamentos errados. Mas através desse estudo, curso, né, realmente eu consegui olhar a dificuldade, tem mais empatia sobre o que eles passou, sobre a dificuldade. Eles também têm dificuldade, não só eu tinha enfrentando, né? Eles também enfrentar, e eu acho que como somos adolescentes na época, a gente é mais fácil de adaptar uma cultura nova. Imaginando a pessoa 40 anos, é mais difícil. Mas a gente não, quando a gente era nova, a gente não tinha essa
pensamento para assim olhar de outras formas, né? E realmente eu acho que através desses estudos que me capacitou e eu tenho eu não queria outra pessoa sofrer como a gente sofre. Então, isso eu acho que aí começar a querer trabalhar e começar a querer encaminhar junto com a pessoa que está passando dificuldade. Sim, que legal. Eu acho que você falou uma coisa importante, que não é porque a gente é cristã que a gente não tem problema, né? Mesmo os melhores cristãos têm as dificuldades. Eu também senti isso no meu casamento. E olha que eu casei com um cara legal também, né? E eu também não era de jogar fora, né? Assim, a gente sempre acha que a gente sabe, é bom, tal, a gente vai fazer melhor, mas quando a gente olha para trás e vê o casamento dos nossos pais, assim, é muito raro a gente encontrar um casamento que a gente falava, nossa, é feliz. Perfeito. Assim, parece que eles mais se aturavam, né? E aí a gente, puxa, o que está errado, né? E não foi assim que Deus planejou, né? Deus planejou casamento para nosso bem, nossa felicidade, né? Mas isso tem que ser vivido de acordo com os princípios de Deus, né? E que muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende também, né? E como é importante aprender. E eu acho muito legal que vocês também foram se capacitar. Assim também, quando eu também fui fazer os meus cursos, né, de aconselhamento, aí que eu fui descobrindo quantas coisas, né, que eu estava fazendo errado também, que eu precisava viver de acordo com os princípios de Deus, né? Compreender as diferenças. Então, as pessoas precisam de ajuda, né? Eu costumo falar assim, que para você dirigir um carro, você precisa fazer um curso, né? Mas para casar, poucas pessoas fazem um curso, né? É mais recente que as pessoas descobriram essa necessidade de aprender, fazer o curso, até mesmo para ser pais, né? Assim, mexer com uma vida, eu senti, assim, que eu errei muito no primeiro, né? E aí a gente vai aprendendo, né? E Deus nos dá muitos recursos, né? Na palavra de Deus, e sabedoria bíblica, né? E sabedoria dos irmãos também, né? E como a gente precisa aprender um com o outro. Né? Então, eu fico muito feliz de vocês, assim, estarem disseminando esses conhecimentos, essa sabedoria da palavra de Deus em todos os lugares que vocês têm ido, né? Então, vocês têm viajado para vários lugares da América Latina e também nos lugares distantes do Brasil, né? Nordeste, Sul, onde tem chinês, onde tem uma igreja chinesa... A gente tenta chegar. Vocês tentam chegar, né? Então, peço que vocês orem também por eles, porque é um ministério, assim, muito precioso. Eu realmente senti muita gratidão quando eu vi que vocês aceitaram esse desafio, né? Porque missão está no coração de Deus. Sim. Quando a gente era jovens, eu lembro que tinha uma época, a chamada de enviar missionário para a China, né? Mas aí acho que Deus faz a coisa impossível. Em vez que a gente vai, os chineses vêm para aqui, gente, né? Então, como que você fala que os chineses da China está espalhando o mundo todo? Isso acho que facilita muito para a gente começar a evangelizar para os chineses. E sobre, assim, eu acho que principalmente pessoas das igrejas, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palestra, a gente cultuar, né? Mas nas nossas caminhadas da vida, de vez em quando, a gente precisa um amigo, um irmão no lado de nos alertar e para, assim, despertar. Tá errado, você podia. E acho que esse é o papel do aconselhamento. Isso, eu também penso assim, que os primeiros conselheiros são os nossos amigos, não é?
Eu acho muito raro, assim, quando você está com um problema, do nada você vai procurar um especialista, né? Geralmente você desabafa com as amigas. Mais próximo, né? Mais próximo. Sentir mais à vontade. Isso. É por isso que a Bíblia fala, né, que a gente tem que aconselhar uns aos outros, encorajar uns aos outros, né? É isso que eu acho que a igreja meio que deixou um pouco assim de lado, né? Porque acho que a gente segue um pouco o espírito da época, que a gente vive muito nossa vida, isolamento, né? Aquela individualidade, né? E não foi isso que Deus nos fez. Então, a igreja é muito mais do que só ir congregar no culto, né? Mas a comunhão, né? De saber que a gente tem problemas em comum, que a gente tem também soluções em comum e que a gente deve lembrar uns aos outros, né? Qual que é o nosso papel, como a gente deve lidar com as dificuldades, né? Então, por isso que existe o Ministério Mais Barnabés, porque eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que às vezes a gente recorre muito só para os especialistas, né? Eu acho que os especialistas têm o seu papel, é importante, mas assim, esse cuidado disseminado no corpo de Cristo é algo que todos nós precisamos. Acho que é fundamental, né? Sim, fundamental. Sim. Obedecer, né? Sim, sim. Porque eu vejo a igreja como uma grande família. Sim. Essa família a gente tem que construir e fortalecer esse tipo de amizade, esse tipo de relacionamento. Sim. Porque muitos vêm quebrados também, não tiveram imagem de um bom pai, de bons pais, não sabem como construir, né, uma família, porque vieram de famílias quebradas também. Então, dentro do corpo, a gente pode ter esse aprendizado mútuo. Sim. Quando eu era jovem, quando fui para a igreja, acho que é um grande bênção que eu encontrei várias irmãos mais experientes. Então, quando assim, eu não sabia nada da Bíblia, se eu venho uma igreja não tenha, quer dizer, eu venho uma família que não tenha cultura da cristã, né? Então, assim, realmente Deus colocou muitas pessoas experientes que sempre me orientando. Isso que me ajudou muito na minha caminhada de fé. Isso. Até agora que, assim, olhando o exemplo deles, aí eu pensava assim, quando era nova, assim, eu também queria ser igual a eles. Né? Acho que eu sempre tenho esse coração, falar assim, nossa, foi ajudado e futuramente eu gostaria de ajudar outras pessoas. Né? Isso, pois que, mesmo assim, quando a gente fez curso, terminou o curso do aconselhamento, e eu e o Jonathan, a gente tem uma, assim, né? A gente não quer parar de aprender, né? Então, a gente sempre, a possibilidade, a gente gostaria de aprender mais, conhecer mais, saber mais para ajudar pessoas. E eu acho que cada fase da nossa vida, eu não pode parar. Né? A gente tem que sempre renovando, né? Mesmo que chegou, a gente está começando, vai começar a entrar no sênior, né? A fase sênior. Vai renovando mente e coração. Mas aí assim não para, né? A gente tem que renovar, sempre renovando e procurando oportunidade de aprender, renovar e partir. Vai ajudando outros, né? Ajudando um ao outro. Sim. Eu soube que vocês foram recentemente lá para o congresso do Family Keepers, né? Comemoração dos 25 anos. Sim. Do Ministério do Family Keepers lá nos Estados Unidos. Que foi um ministério que tem nome em inglês, mas que começou em Taiwan, é isso? Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Isso. Você não quer falar um pouco pra gente? Como foi essa experiência? O que vocês aprenderam lá de novo, né? Como isso despertou vocês? Bom, assim, na verdade, eu e a Meg, a gente foi assim, muito abençoado, né? Pela Family Keeper. É que quando o Family Keeper vem aqui a fazer parceria junto com o Seminário Servo de Cristo,
Aí que a gente conheceu realmente desse Firm Keeper e a gente fez curso. E depois desse curso, claro, durante desse período, a gente conheceu os professores e entendendo o que é proposto desse ministério. Por isso, depois que a gente terminou o curso na nossa igreja ou para outra igreja, a gente sempre assim colocando na prática o que a gente aprendeu durante acho que mais que quase 20 anos. E a gente foi muito assim grato, né, pelo que a gente aprendeu através desse Firm Keep. E ano passado, quando o presidente do Firm Keep, pastor Ye, ficou sabendo que os últimos 4 anos eu comecei a fazer a visita das igrejas chinesas entre a América do Sul, aí me convidou para conversar, aí para entender um pouquinho o meu trabalho, né? Aí por isso ele me convidou para ser representante aqui da América do Sul. E também ele sabe também o trabalho da Meg. Tá? E também convidou a Meg para ser o palestrante, para poder envolver mais, né? Por isso, ano passado, quando eles fizeram um convite para a gente poder participar dessa comemoração de 25 anos, a gente foi para poder reencontrar os professores e para poder conhecendo mais, né? E durante quase uma semana, a gente conheceu mais equipe, porque não apenas a equipe de Taiwan, de Estados Unidos, tem equipe vem da Europa, tem do Taiwan, tem da Ásia, Tailândia, Hong Kong, Singapura, né? China. Aí de lá a gente percebeu realmente os chineses no passado, talvez a gente não tinha desse conceito de família, que não dava importância. Só que a gente agradece a Deus, através desse tipo de ministério, o pessoal está voltando para dar importância. Porque a gente sabe quando Deus criou o mundo, criou homem e mulher e instituiu a família. Sim. E através da família que Deus está abençoando a humanidade. Só que pena, né? Talvez pela a situação real, chinês talvez tinha que batalhar muito para a questão de sobrevivência, deixou a família de lado, né? Por isso, dessa vez, quando a gente foi lá, a gente ficou conhecendo a mais, tá? E tem muito mistério que, assim, a gente não estava pensando, tá? Não apenas entre relacionamento conjugal, com os filhos. Na verdade, a realidade atual tem muito problema que entre sexualidade, entre vício, entre como poder comunicar vários assuntos, né? Como educar os filhos também, principalmente para dessa nova geração. Por isso, dessa vez, quando a gente foi lá, a gente voltou assim dessa certeza mesmo, né? Temos que focar mais nesse Ministério de Família. Por isso, na volta, eu falei para mim que a gente vai ter que focar e dar mais tempo. Porque meu conceito é assim, a igreja é uma grande família. E dessa grande família é formado por várias pequenas famílias. Se dessa família pequena não está sendo saudável, não vai ter uma igreja saudável. Não adianta a gente fala bonito na igreja, só que a gente tem que voltar para a origem, onde está o problema. E a gente não pode simplesmente ignorar. Não fala assim, não existe o problema. Assim, existe o problema. Só que, infelizmente, no domingo, todo mundo parece pega uma máscara, vão para a igreja e esconde, né? Por isso eu falo para mim que, bom, vamos orar. Vamos orar, né? Para a gente poder, assim, focar mais nesse trabalho de família, né? Por isso, quando você voltou a conversar sobre esse assunto, para mim que, bom, essa vez vamos levar a sério. Glória! Não é simplesmente falar só para falar, vamos botar para funcionar, né? A Ye Gaofang
o presidente, né, Pastor Ye, né, ele tinha uma frase, eu vou falar em mandarim, né, 世上没有任何成就可以媲美家庭的幸福，世上没有任何的成功可以弥补家庭的失败。Nenhuma conquista do mundo se compara à felicidade de uma família e nenhum sucesso do mundo pode compensar o fracasso de uma família. Nossa, eu fiquei arrepiada. Isso, eu acho que é isso que a gente está vendo, né? Assim, a gente está conquistando, a gente está gastando nossos tempos num trabalho, mas a intenção é o quê? Para a nossa próxima geração, né? Então, os pais, eles se esforçar, trabalhar, mas esqueceu. A mais importante não é a herança, matéria que você deixa ao filho. O mais importante era esse relacionamento construído. Mas várias vezes, quando a gente está muito ocupado, a gente esquece o essencial. A gente esqueceu a prioridade da vida. Então, a gente começa a pecar a coisa que a gente mais fácil de conquistar e deixar o mais importante no lado. Isso eu acho que é muito lamentável. E quando, suponho, chegou, a gente também tem alguns idosos. A gente visita, aí a gente vê idosos vivendo sozinhos e lamentando que o filho, os netos, não está no lado, não está para cuidar deles. Mas, assim, ambos têm a parte da falha, mas também acho que essa era por causa de passado, não foi construído o relacionamento. E acho que isso é uma lamentável. Então, pois que a gente queria, assim, tentar. A gente queria tentar despertar a pessoa a importância de relacionamento. Aí, assim, e tem essa liberdade de, não estou bem, né? E onde que eu posso procurar ajuda? Eu acho que a gente queria deixar tem essa abertura para a pessoa que reconhecer os problemas e buscar ajuda. Eu acho que essa era mais importante. Quando você reconhecer seus problemas, você precisa reconhecer, senão você não vai querer procurar ajuda. E também não vai querer procurar um aconselhamento, né? Então, por isso que a gente queria despertar. Sim, muito obrigada. Então, por causa disso, né, quando eles voltaram, eles vieram com todo esse ímpeto, né, da gente fazer o nosso próximo encontro de capacitação familiar, né, que vai ser agora no dia 15 de agosto, com a palestrante Alison Hu. Né? Então, queria que vocês falassem um pouco como que surgiu isso. Vai ser um evento muito legal. Vai ser o primeiro evento em chinês, né? A gente já fez 3 edições de capacitação familiar, mas sempre em português. E agora nós vamos fazer o primeiro em chinês. Né? E vai ser um evento gratuito, né? Onde não precisa nem fazer inscrição, é só chegar. E aí convido vocês também para espalhar, para convidar seus amigos, porque quando você salva uma família, você fez uma grande coisa, eu sinto assim, sabe? Como você falou, assim, acho que todo mundo sonha em ter uma família feliz, construir uma família feliz, só que nem sempre a gente sabe. A gente tenta fazer, né? Acho que é que nem remar, não sei. Quando eu remei pela primeira vez, achava que era fácil. Aí eu percebia que eu não saía do lugar, né? E aí a gente tem que aprender algumas coisas para a gente ir aprender a remar coordenado, né? Com outra pessoa, né? A gente pega o remo e... Então, essa capacitação familiar é muito importante, né? De podermos aprender juntos. Então, vou deixar vocês falarem um pouco, né, desse evento. Se quiser falar em chinês, também fica à vontade, tá? Eu acho que quando a gente quer ajudar a família, né?
nossas ideias não era só a gente estar ajudando essa família, porque a gente está pensando que essa família tem um filho. E o filho, se a gente conseguir, eles têm um conserto certo, o filho vai gerar outras famílias. Então, na verdade, a gente não está considerando essa família, a gente está ajudando a família, volta para Deus e próximas gerações. Então, vai ter as gerações, né? Então, esse era o nosso conceito. Bom, na verdade, quando o período que a gente estava nos Estados Unidos, participando desse congresso, né? Aí o meu coração já estava assim, não, vamos ter que fazer. E não é assim, vamos fazer. Por isso eu falei para mim aqui, vamos fazer ainda esse ano, talvez o tempo é tão apertado, né? Aí como a gente tem um bom relacionamento com a professora Alison Hu, que na verdade a gente conheceu a professora Alison Hu mais ou menos 17 anos atrás. Tá? Aí logo, quando assim, a gente conheceu ela, logo assim na primeira vez, a gente gostou tanto dela, né? Porque talvez o conceito, o perfil dela bate muito com a gente. Tá? Como ela também nasceu em Taiwan, aí foi de jovem para fazer estudo nos Estados Unidos, também passou a fase de conflito com os pais, conflito cultural, até o casamento. Tá? Até o casamento, aquela época ela também não era questão, por isso envolveu muita coisa assim, pelo compartilhamento, a gente se identificou bastante. Sim. E dessa vez, como ela também estava lá no congresso, aí eu troquei ideia com ela, né? Professora, eu tô querendo fazer isso aí, ainda esse ano. Será que você dá para ajustar a sua agenda, ver assim no Brasil, para nos ajudar? Aí ela ajustou a agenda, falei, então, eu posso ir. Pois eu amei que a gente ficou bem animada, né? Pois quando a gente... Acho que a gente estava nos Estados Unidos, a gente já passei para você, né? Isso. Que tal vamos fazer isso aí ainda? Vamos fazer. Pois assim, assim eu vejo assim, realmente, quando a gente está fazendo uma coisa que agrada a Deus e seguindo a vontade de Deus, e Deus está preparando, né? Talvez muita pessoa acha que não, é difícil, né? O tempo está tão apertado, como consegue, né? Mas vendo assim, parece fácil, porque não é que a gente está fazendo, Deus está abrindo o caminho, né? Aí por isso a gente conseguiu marcar, né? Também obrigado pelo espaço, né? Da ISP, cedeu o espaço, a gente vai estar realizando no 15 de agosto. E essa vez a gente como está fazendo a primeira vez, a gente está só um dia só, né? Só que vai ter 2 palestras. Aí a gente já está com o planejamento para ano que vem. Só que ano que vem a gente já vai aumentar um pouquinho mais, né? Vai ser 2 dias, tá? E esse ano a gente... que assim, a professora Hu compartilha com a gente, né? Como que a gente puder construir uma família feliz um país assim uma terra estrangeira, na terra estrangeira, porque já envolve um monte de coisa, né, da realidade atual, tá? Então a gente gostaria que através disso aí ver se dá para ajudar e aprender junto com os imigrantes recentes, né? Talvez você está vivendo aqui no Brasil 30, 40 anos atrás, só que tem muito problema do passado não foi resolvido ainda. Talvez a gente espera que através dessas palestras, para a gente poder, assim, pelo menos despertar e enxergar. A gente tem problema, mas a gente quer resolver, não queremos que deixar esse problema passar. Sim. Isso. Então, vai ter uma palestra para casais e depois vai ter uma palestra para pais. Pais, né? Pais e filhos. A gente traduziu como uma criação positiva, mas eu não sei se eu traduzi certo, né? Porque, na verdade, a ideia da criação positiva é que tem a psicologia positiva, que é um pouco diferente, né? Mas a ideia não é uma técnica positiva, né? A ideia é uma criação, assim,
que é construtiva, Sim, não é? Talvez mais construtiva. Construtiva, né? 正向教养. Sim. Porque ultimamente eu trabalho muito com jovens, né? Eu fiz aula dominical especialmente para jovens e quando tempo tá, aí eu convido um a um saindo, almoçando, conversando com eles. E realmente eu percebo que os jovens, adolescentes, os jovens, eles têm uma desejo de querer ser amado, querer ser compreendido. E outro lado, eu converso com os pais, né? E o pai também ficou aquela tipo de, meu filho não quis falar comigo. Não adianta que eu fale com eles, que ele tampa o ouvido, não quis ouvir, né? Então, precisa essa ponte para os dois voltar e conversar um a outros. E eu acho que essa é acho que atualmente muitos pais e os filhos têm esse desafio. E lamentavelmente, se a gente não resolve bem quando jovem, adolescente nessa fase, talvez quando ele crescer, a gente vai perder. Porque a gente sabe que mundialmente cada ano toda a igreja está perdendo a parte dos jovens para o mundo, né? E o jovem, a gente perdeu para os jovens, para o mundo, é porque eu acho que todo mundo tem responsabilidade. Mas se uma laço familiar é mais forte, talvez ainda tem chance de puxar de volta. Então, eu acho que essa é uma necessidade importante atual de nessa geração. Porque o apelo secular é muito forte, né? E se a gente não demonstra realmente um amor mais forte dentro da família, o jovem vai se deixando levar, né? Pelos valores que hoje é muito secular, individualista, né? E acho que é porque a nossa geração, pelo menos, entende o amor como né? É mais impositivo, né? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Aí a gente quer dar sermão, coisas assim, né? A educação chinesa é muito assim. E aí e essa geração é um pouco diferente, né? Então, é importante compreender as necessidades dessa geração e captar o coração deles, antes de querer sair dando sermão por aí, né? Bom, talvez para os pais no passado, como cuidar do filho, como demonstrando amor, simplesmente eu dou o dinheiro, dou a coisa material, comida, dá boa estudo, uma escola boa para você. Tá demonstrando. Tá. Só que o jovem hoje em dia, o conceito é diferente, né? Ele quer assim, se senta, conversa, entender melhor. Só que talvez os pais no passado não foi educado. Também não tinha essa experiência. Mas não sabe fazer também. Sim. Então, por isso vocês pais, né? Ou mesmo, a gente estava conversando um pouco aqui antes, né? Que muitas pessoas não se sentem capazes de aconselhar os outros, né? E eu acho que tudo a gente pode aprender, né? Aprender a acolher uns aos outros, ouvir, sabe? Como é importante isso, né? Acho que, como a Lili falou, é importante aprender. Porque, sendo pai, a gente não é assim, nascendo já sabe como ser o pai. A gente também vai apanhando, né? Só que acho que a primeira coisa, a gente tem que ter esse coração humilde. Primeiro, reconhecer o nosso erro, a gente quer aprender mais. Mesmo que meu filho hoje tem 28 anos, às vezes eu também... Deus me ajuda para eu poder conversar melhor, entender melhor, para comunicar com meu filho.
Porque assim a gente vai aprendendo, né? Sim. Por falar em filhos, vocês têm um casal de filhos muito especiais, muito Obrigado, queridos. obrigado. Eles São bênção de Deus. são bênção mesmo. E parece muito vocês. Muito queridos, que amam muito a igreja, né? Estão sempre servindo. A gente ficou muito grato de ver os dois, né, dispostos a te servir. E amar Deus e tentar amar outros, né? Isso que nos alegra muito, né? E não somos pai perfeito, né? Mas, assim, pelo menos através que a gente fez nessa curso do Família Keeper, né? E pelo menos a gente sabe um pouco de como educar os filhos. E o que a gente aprender, a gente tentar praticar a vida deles. Os dois eram nossos produtos experimentais. Copaias. Mas pelo menos assim, eu vejo que o crescimento deles, que tem uma parte, eu falo assim, tá certo, funciona, né? Tudo que a gente aprendeu funciona neles e funciona em mim, né? E por isso que eu sempre queria passar tudo que eu aprendi para os pais, talvez para os casais, né? Fazem, olha, que você está sofrendo, mas a gente tem outra maneira, a gente consegue salvar relacionamento, consegue melhorar relacionamento. Isso acho que quando eu terminei de mestrado do Family Keeper, era uma coisa que eu queria muito, muito. Pois que a gente estava zoando, né? Assim, foi convidado para dar palestra, né? E gosto de dar palestra, não é que eu tenho alguma coisa boa, né? Mas tem bastante coisa boa. Mas acho que mais eu queria compartilhar com a pessoa o que eu errei, eu fracassei, mas como que eu consegui levantar através da ajuda de Deus, através de muito pessoa me ajudar levantar, né? Aí eu queria, assim, sabe, que passar essas experiências de Deus, da vida para pessoas, né? E para a pessoa falar assim, olha, a melhor solução, a gente se humilhar, voltar para Deus e a gente capacitada, reforçando, renovando as forças e partir para frente acho que com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai superar. A gente consegue superar. Eu gostaria de dar essa esperança para pessoas. A gente tem essa esperança. E realmente, talvez atualmente, olhando a situação, de vez em quando desanima. Né? A gente desanima. Mas a gente pode, com experiência dos outros, a gente olha do exemplo do outro e fala assim, não, ainda tem salvação. A gente tem esperança no Senhor. Acho que isso que, assim, muitas vezes quando eu dou palestra, né, eu compartilho com a pessoa, acho que era mais isso que eu queria passar, né? Sempre há esperança no Senhor e sempre pode reconstruir, restaurar o relacionamento. Sim. Acho que essa é a grande mensagem do Evangelho, né? O grande poder de Deus. O grande poder do amor de Deus. Amém. O amor de Deus restaura relacionamentos, restaura pessoas, né? E que privilégio podemos levar isso, né? Que legal. Bom, deixa eu só fazer um adendo. Eu tenho o privilégio de ter esse casal também como parte dos conselheiros do Ministério Mais Barnabés. Então, se você souber de alguém que está precisando de aconselhamento, né? Nós oferecemos pacotes de aconselhamento de 6 a 12 sessões. Né? Por que 6 a 12 sessões? Porque para qualquer mudança precisa de um tempo. Né? É difícil numa conversa tudo mudar, tudo melhorar, né? Às vezes a gente tem essa expectativa, mas
nas primeiras 6 sessões, geralmente a gente vai escavando, vai entendendo os problemas, sabe? As raízes dos problemas. E aí a gente vai tratando em cada sessão uma coisa. Então, essa mudança de mentalidade é um processo, né? Então, por isso que a gente oferece esses pacotes num valor super acessível, mas mesmo que você tenha dificuldade, existe também lá, entre no site, a opção de atendimento social, né? Porque a gente não deixa de atender ninguém, né? Às vezes pode ficar na fila, tudo depende também da disponibilidade dos conselheiros. Esse casal é muito ocupado, mas mesmo assim eles separaram esse tempo, né, para atender alguns casos que é necessário. Então, portanto, se você sentiu, né, que você tem essa vontade, né, de ser ajudado com o aconselhamento bíblico, né, entre no site e se inscreva lá. Tem até o formulário em chinês, né, para ser preenchido em chinês. Tem o aconselhamento de casais, tem o aconselhamento pré-nupcial também, que eu acho importantíssimo, porque se você puder aprender antes de errar, melhor, né? Então, vacina. Vacina. Sim, acho que é um investimento, assim, preciosíssimo, né? Então, bom, eu quero terminar agradecendo, né, a entrevista de vocês. Eu acho que é muito encorajador para a gente, né? E eu sempre peço para que nossos entrevistados terminem com uma palavra, uma mensagem, né? Você acabou de dar sua mensagem que eu achei que foi bem poderoso, assim, né? Essa palavra de esperança. Mas quero dar também a oportunidade para o pastor Jonatas trazer uma palavra. Bom, acho que para chinês a gente sempre fala, eu faço tudo isso pela família. Eu faço tudo isso para meus filhos. Sim, eu creio que nosso pensamento está correto. Só que às vezes a maneira talvez não é adequada. Por isso a gente espera que convido vocês a virem participar desse congresso de dia 15 de agosto para a gente poder ajustar, tá? Para a gente poder realmente deixar a nossa família mais feliz, para que o nosso filho tem mais oportunidade que está sempre perto e junto conosco. Senão não apenas, é uma pena, né? Que você batalha tanto e final a sua família está destruída e seu relacionamento com seu filho também está fracasso. Sim. Por isso venha participar desse congresso para a gente poder aprender junto e trocando a nossa experiência. Sim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe muito o ministério de vocês, né? E vocês são muito convidados. Compartilham esse podcast com seus amigos, crentes, fora da igreja. Enfim, acho que todo mundo pode se beneficiar muito com isso, né? Então, Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.